começa hoje a Era Tite, e a gente estava debatendo sobre jogadores com quem o Tite já trabalhou, jogadores que ele já convocou. Não é pouca gente não, cara. Dá uma olhada no elenco do Flamengo. Goleiros, Rossi e Matheus Cunha, Santos já foi convocado por ele. Não sei quem o Tite vai escalar de goleiro, porque o Santos estava bem escanteado no Flamengo, né? Não sei nem se ele vai pedir um goleiro. E Rossi e Matheus Cunha talvez não sejam jogadores que ele conheça tão bem, né? O Rossi não era um jogador de seleção argentina e o Matheus é muito jovem. Laterais, ele tem o Wesley, o Varela, o Mateuzinho, o Ayrton Lucas e o Felipe Luiz, que é um jogador, insisto, amor recíproco. É um grande amor futebolístico entre Tite e Felipe Luiz. Mas que no caso do Felipe Luiz, ele é um cara muito sensato, né? Ele já antes mesmo do Ayrton entrar, ele já dizia, né, que o Ayrton Lucas estava pedindo passagem. Então, assim, deixar o Felipe Luiz no banco não me parece na característica. Mas nesse modelo do Tite, o Felipe Luiz ganha um passinho na frente. Ele pode ganhar, mas a diferença física Lateral deles é muito grande. Mas Eu duvido um pouco que ele não use o Felipe Luiz como conselheiro. Eu acho que vai ser isso. Não, e assim, eu não tenho dúvida disso. Mas para a montagem dessa linha de 4, se ele continuar com aquilo que ele tem como metodologia de time, o Felipe Luiz ganha muita chance nesse time do Flamengo. Tem uma outra coisa em relação ao Felipe. A gente tem falado aqui que esse período do Tite em 23 é para pensar em 24. O Felipe precisa resolver o que ele vai fazer da carreira dele também. Qualquer coisa que ele decidir é legítimo. Então, a história dele está contada, ele sabe o quanto é desgastante mais uma temporada. Parece que ele falou que até a metade do ano ele já está meio que pensando em renovar. Né? Então, assim, tem que primeiro ter essa definição do Felipe, porque se ele tiver definido por outra coisa, aí o Tite vai ter que planejar outra situação para o time, né? Aí não cabe tanta discussão. Ele pode até ser paliativo até o fim do ano, mas eu acho que o mais inteligente a fazer agora é o Tite tentar mapear e iniciar 24 com uma base mais ou menos. Eu acho que o Tite pode dar uma sobrevida esportiva ao Felipe. Eu também acho. Por isso que eu acho que tem que ser definido. O Felipe, quando o Dorival chega ao Flamengo, ele estava com a autoestima muito baixa por causa do Paulo Souza. Ele achava que não poderia ser mais útil. E ele contou pra gente que o Dorival fez ele rejuvenescer, fez ele acreditar que ainda tinha lenha para queimar, como teve mesmo. Com o Dorival jogou muito bem e, inclusive, foi relacionado para ser um jogador suplente na Copa do Mundo pelo Tite. E treinador faz muito disso, viu? Sim. Muito. Só uma coisinha, a gente vai continuar mostrando, né, o elenco do Flamengo. A gente tem que lembrar que essas 12 rodadas que faltam no Brasileiro são rodadas que estão todas encavaladas. Perfeito. Domingo, Outro quarto, ponto domingo, importante. quarto. Então, assim, é bastante provável que o Tite e o Fábio Massarediana, que é brilhante em mapear condições físicas do jogador, eles façam um bom estudo vou usar o Felipe nessa rodada, o Ayrton naquela, dele trabalhar bem isso. Para cada jogo, inclusive. Concordo. Só uma coisa que não dá tempo de fazer, não sei se o Richarlison concorda, é que há uma observação de que o Flamengo fisicamente está baixo. O Flamengo joga com intensidade baixa, o time está abaixo. Não sei se dá tempo nesse ano correr atrás desse. Dificilmente. Aí é só nessa questão, mesmo, só no que vem. O Fábio pode fazer algumas ponderações, vamos dizer assim, tirar um aqui uma semana, vamos trabalhar um pouquinho de alguma coisa de carga, alguma coisa para dar uma sustentação até o final do ano, mas a parte física não tem mais como ajudar, não. E aí tem esse período de 10 dias até a sequência, o Serginho lembrou bem, depois é quarta, domingo. Tem uma data FIFA ainda em novembro, que é mais uma pausa que o campeonato vai ter, para as rodadas finais. Mas realmente, essa sequência de jogo quarta, domingo vai forçar algumas mudanças por questões físicas, né? Isso é natural. A gente está mostrando o elenco também porque está em várias manchetes. Flamengo projeta montar uma seleção para 2024. E a pergunta que eu me faço quando leio é, mas já não é uma seleção? Claro que qualquer elenco do mundo tem margem para melhora. Se o City contratar o Mbappé, vai melhorar o elenco do City, é óbvio. Mas já não é uma seleção. Esse ano perdeu todos os títulos, já tendo em mãos para os padrões do futebol sul-americano uma seleção. Enfim, daqui a pouco a mesa diz se concorda ou não. Na zaga, o Tite tem 3 jogadores com quem já trabalhou na seleção. Ele convocou já o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, que ele adora e não vem sendo utilizado, e o Pablo, que igualmente não vem sendo utilizado. Os titulares são os outros dois. E o Pablo já em fim de contrato, então tem que ver também se essa possibilidade de se ele vai renovar. Dificilmente fica, né? Jogador trazido pelo Paulo Souza, pedido do Paulo Souza, que veio da França e tem jogado muito pouco.
Eu digo que o Rodrigo Caio é um jogador por quem o Tite tem grande admiração, mas acho que hoje ninguém duvida que os zagueiros que estão jogando melhor são Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Sim. Não vejo motivo para mexer nisso, mas quem sabe é o Tite. E aí vale também a informação, né? Muita gente associa o Pablo ao Corinthians e o Tite ao Corinthians, mas eles não trabalharam juntos no Corinthians. Foi o Carille que dirigiu o Pablo. Exato. E o Pablo, quando convocado pela seleção, era do Bordeaux. Então, assim, era um jogador que estava fora do radar nosso aqui, vinha jogando bem lá, e o Tite lembrou dele. Também vai cair na mesma situação. O Rodrigo Caio, a gente só vai saber o que vai ser dele dependendo das questões médicas. O Davi, dependendo do rumo que ele vai dar para a carreira. Ele tem mercado demais fora do Brasil também. E o próprio Pablo com fim de contrato. Então, as escolhas... E eu acho que se o Flamengo for nessa janela agressivo realmente, a defesa vai ser o grande foco. Já vamos debater isso. Aí, de volantes, a gente separou volantes e meias. De volantes, ele tem o Pulgar, o Thiago Maia, o Alan e o Igor Jesus. Tá bem de volante o Flamengo, Richarlison? Qualquer um desses aí joga em qualquer outro clube brasileiro. Absurdo. Fora que ainda, no meu modo de ver, colocaria o Gerson aí. Então, a gente vai colocar o Gerson... Não, eu entendi o seu ponto de vista. Pode ser volante? Sim, porque eu acho que o Tite só tem... Na verdade, assim, na metodologia de como o Tite gosta dos times, o Gerson vai ter a oportunidade só de jogar como segundo volante. Porque se ele vai usar o Bruno aqui, um outro ponta e o Arrascaeta centralizado, aonde vai pôr o Gerson? Só dá para jogar de segundo volante. E aí mais uma ressalva, o Alan só ano que vem, né? É um cara que ele não vai ter essa beiradinha de ano para poder avaliar. Por isso que eu insisto nessa pergunta. O Flamengo vai montar uma seleção para o ano que vem, mas já não é uma seleção. Você sabe onde ele podia usar o Gerson? Ele podia usar o Gerson de ponta, do lado direito. Só que é o seguinte, o Gerson, ele funciona melhor, acho, do lado esquerdo. Então. Do lado esquerdo quem funciona melhor? Bruno Henrique. E quem seria o reserva? Cebolinha. Então tem 3 caras do lado esquerdo. Então, na minha concepção... Não, você não está errado, eu não vejo mais o Gerson jogando ali do meio para frente. Porque do jeito que o Tite gosta de jogar, ele vai jogar com 2 pontas. Às vezes pode ser um meia ponta, como ele fez com o Jadson, mas são 2 pontas. E eu não vejo o Bruno Henrique indo para o lado direito para deixar o Gerson lá. Sem chance. E eu não vejo ele colocando o Gerson do lado direito também. Então, acho que até tem uma chancezinha, mas assim, pouca, bem né? pouquinho. E aí, jogando com 2 pontas, vamos ressuscitar uma discussão super surrada. Mas e Pedro e Gabigol? Quem joga? Como é que faz? Nos meias, o Flamengo tem o Gerson, que pode ser volante, convocado pelo Tite, embora sem muito apreço como treinador da seleção para o Gerson vestindo a camisa amarela. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, que o Tite ama, adora, levou para a última Copa do Mundo, e o Vitor Hugo. Tá ruim de meia o Flamengo? Claro que se contratar o De La Cruz, trouxer o Claudinho, são outras grandes opções, mas tá ruim de meia. Se ele usar o Ribeiro como ponta direita, meia ponta, né, que a gente estava citando aí, fica uma lacuna, né? Porque a gente já está deslocando duas dessas quatro opções, né? O Gerson para um segundo homem e o Ribeiro para esse meia ponta. O Arrascaeta é um meia armador, um meia atacante brilhante. O Vitor é um jogador mais jovem e que eu vejo às vezes até como segundo homem, terceiro homem numa trinca de meio, uma posição mais clara para ele. Eu não vejo o Vitor tanto como um meia armador. Um cara para ser uma alternativa com característica parecida com a Arrascaeta. Né? Não sei. Aí talvez tenha uma lacuna dependendo de como ele vai usar o Gerson e o Ribeiro. Eu estou vendo esse elenco do Flamengo e o que me vem à mente é como é que esse elenco teve um ano tão ruim. É inacreditável que esse elenco não tenha levantado nenhuma taça Guanabara nesse ano. Sabe que às vezes a gente vai voltar naqueles grandes elencos que teve, né? O próprio Flamengo já teve, né? Não deu certo. Sabe o Romário Edmundo, melhor ataque do mundo. O papel aceita tudo. Sabe o que acontece? O simples bem feito. E muitas vezes, quando você tem tantas opções, você pensa em tanta coisa, você quer fazer tanta coisa, você acaba estragando. É meu ponto de vista. E é isso que quase acontece sempre. E tem Mas também, não é só né, o papel, Serginho. Esse elenco ganhou no ano passado a Libertadores, a Copa do Brasil e foi melhorado para esse ano. Então, assim, é um elenco que já foi, na prática, o melhor, conquistando os principais títulos da temporada. É aquela história, não é um avatarzinho de videogame que não tem essas habilidades, 5 nesse, 4 naquele, isso é maravilhoso, etc. São seres humanos.
E aí, quando você junta essa turma e você começa a ter alguns insatisfeitos, ou com o pouco tempo que tem de campo, ou com o papel dele em campo, esses caras não desempenham, né, o 100% que no Avatar está escrito. Olha, mas cadê o 100% aqui? Na vida real, ele não aparece, por isso que eu digo que é de papel, né? Porque tem ser humano, você tem que mobilizar essa turma. E aí que eu acho que entra um pouco uma das qualidades do Tite, né? Ele é um cara que conhece ser humano, né? Aí que eu acho que entra muito... Tem que dar parabéns ao Vitor Pereira e ao Sampaoli, que conseguiram tirar nada desse elenco, né? Como é que pode? Parabéns ao contrário, né? Inacreditável. Tem que trabalhar muito mal para com esse elenco não ganhar nenhuma taça Guanabara. O Rizek, muito mal. Assim, é claro que eu não estou tirando o demérito desses dois treinadores, mas é muito difícil você lidar com tanta gente boa e agradar todo mundo. Primeiro, assim... Existem atletas que dificultam isso, né? Você tem que ser profissional acima de tudo. Se a sua escolha como treinador é Serginho e Henrique, eu tenho que aceitar. Por mais que eu vim do Barcelona, você por não mais aceitaria, que eu... não. Você não aceitaria ficar no banco para o Henrique para mim. Mas muito mais difícil é dirigir elenco ruim, né? Com certeza. Mas você está entendendo? E aí você tem que ser sabedor que você não pode perder o Richarlison. Como é que você faz isso? E aí é o tal do gerenciamento, que parece que é uma balela, é conversar fiado. É o ambiente então, do o Flamengo foi péssimo dos péssimos ao não mensurar isso e trazer dois treinadores marcados por mau ambiente. Sim. Se o ambiente é tão fundamental num elenco estrelar... Não tenha dúvida disso, contratar treinadores que primam pelo mau ambiente por onde passam é um descasamento muito grande. E não estão nem aí. Eles querem um jogo jogado, E assim, né? tem também, à medida que você não ganha, a insatisfação dos que estão fora aumenta, né? Pô, não estamos ganhando, o cara não me dá uma chance. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado. É mais um ponto que mostra como a escolha do Flamengo foi equivocada. Foi muito equivocada. As escolhas, né? Pega o Vidal no ano passado, por exemplo. No ano passado, o Flamengo ganhava. Ele chegou, soube esperar inicialmente. Esse ano o time começou a oscilar, a cair, e ele mesmo assim não ganhou espaço no time, foi embora. Eu vou tentar fazer a defesa... Tira um cara que é mestre nisso, que é Dorival Júnior. Mestre nisso. Colocou o Luciano no banco. Luciano tinha sido destaque do confronto contra o Corinthians na ida. Pôs no banco no jogo da volta. E tudo bem. Mas eu acho que pro Luciano ali ficou meio claro, assim, né? Porque os caras que estavam chegando eram muito grandes. Bem, mas isso não gerou isso um estresse. facilitou um pouco, assim, também a aceitação do Luciano. Transformou um atacante de beirada em volante. Ele não virou um estresse. Com jeito, não virou um estresse. Isso sim. Então tirou um cara que é um mestre nisso. É sabido que o Dorival tem. Para colocar duas bombas relógio lidando com mas isso. eu vou tentar fazer uma pequena defesa, que nem é uma defesa, tá? Mas é só pegar o ponto de vista da diretoria do Flamengo, né? Tinha um Flamengo envelhecido como time, um treinador como o Dorival, que é um treinador de ambiente, de conseguir ajeitar, e um diagnóstico, a gente vai ter que renovar, a gente vai ter que dar um passo à frente, coisa e tal, a gente vai ter que ter rupturas. E eles escolheram um treinador de ruptura. Isso foi pensado, né? O Vitor Pereira é um treinador para mudar, né? Ele não foi lá para fazer manutenção, né? Só que ele mudou demais. Mudou para baixo, deu bastante errado. E aí, quando vem o Sampaoli, né, eles seguem na mesma pegada. A gente quer alguém para tirar o Flamengo, para fazer um outro Flamengo. Né? E também não deu certo. Agora, de uma certa forma, o Tite, eu acho que ele tem um pouco essa necessidade de fazer um novo Flamengo, mas antes de fazer um novo Flamengo, ele vai ter que recuperar o velho Flamengo. Ele vai ter que pegar essa turma e trazer de novo... Tem tantas rachaduras que o Tite senão ele não vai para Libertadores, entendeu? Ou não também, né? Ou entender que acabou o ciclo de alguns jogadores, tem que trocar. Não agora, senão é capaz de não ir para Libertadores. Mas agora é o período para ele avaliar e tomar essa decisão. Porque a gente trata também... Como fez voltando ao Corinthians. Encerrando a passagem do Roberto Carlos, na lateral esquerda. A gente trata sempre assim, se o Tite não der certo é porque o treinador não conseguiu trabalhar bem, vamos romper e trazer um treinador de modelo diferente. Pega o Real Madrid, por exemplo. Olha a reformulação de elenco que o Real Madrid tem feito. Ano passado o Ancelotti não ganhou o Espanhol, não ganhou a Champions, permaneceu, porque o diagnóstico é hora de mudar o elenco, é hora de rejuvenescer. Então, aos poucos, nós vamos negociar o Casemiro, não vamos renovar com o Benzema, Kroos e Modric vão deixar de ser titulares, vão virar reservas. O Flamengo pode ter o diagnóstico de talvez seja o momento de fazer isso. Pode ser essa a conclusão que o Tite chegue. Claro. Não, o Ribeiro é um ótimo jogador, adoro, mas eu acho que precisa de sangue novo. Claro. E a gente tem como trazer o Claudinho para chegar e jogar.
eu acho que é hora de fazer isso. Então você está entrando já na pergunta de como melhorar esse elenco, só para concluir os atacantes, que aí eu acho que é um banho, assim, né? O que o Flamengo tem de opção para o seu ataque, na comparação aqui com o nosso continente, é até constrangedor olhar o número de opções que o Flamengo tem. Pedro, Gabigol, Luiz Araújo, brincadeira à Cebolinha, parte, fecha o olho, põe a mão no pote assim, ó. Que isso, gente? Hein, Rizé? Hã? Brincadeira à parte, fecha a mão assim ó, no pote, põe os 5 e escolhe 2. Só que nesse momento específico, só o Bruno Henrique é o cara que você olha, ele tá Luiz Adriano entregando muito. Luiz Araújo, desculpa. Luiz Araújo. É que voltou agora de lesão, da lesão, tá entregando muito. E deve ser um cara que o Tite vai olhar com os olhos bem abertos. Mas aí, se você for comparar a experiência do Tite com os outros, o Luiz Araújo é o que ele menos tem conhecimento. Então, ele vai, talvez, querer recuperar o Cebolinha. E o Pedro. Né? O Pedro é um cara Gabriel. Mas é engraçado. A gente estava discutindo, o Rizek levantou aqui, vai voltar a discussão, o Pedro ou o Gabigol. De todos os treinadores que chegaram ao Flamengo, é que eu tenho menos dúvida de quem vai começar jogando. Quem? O Pedro. A sensação que eu também tenho é tenho. essa. Não, também tenho. Tô com Agora, você. pode ser que ele surpreenda, o Gabigol treine bem, mas Não. assim, tá claro, pelo percurso, que ele prefere o Pedro. Aquilo que ele é. E o Pedro vem jogando já, né? Então seria uma tentativa de mudar menos radicalmente. Assim, a passagem do Tite pela seleção brasileira deixou isso claro. Ele tem uma preferência pelo Pedro. Centroavante. Em relação ao Gabigol, isso era muito claro na seleção brasileira. A questão é que hoje o Tite é sábio também para se adaptar ao ambiente, né? Não é só futebol nesse caso. Você está falando de um dos maiores jogadores da história do Flamengo, que é o Gabigol. E embora o Pedro seja mais centroavante, na minha visão, que o Gabigol, competir com um ídolo desse tamanho é difícil, cara. É difícil. Isso pesa muito. A idolatria pesa muito, cara. E é um baita combustível para o Gabigol ser o que é no Flamengo também. E aí o que vai respaldar é resultado, né? Se ele começar sem o Gabigol no time, Pedro fazendo gol, tá pacificado. Vai ter que continuar o cara que tá lá. É que, na verdade, Zé, que tem uma coisa que a gente conhece do Tite, vocês foram muito bem em ter falado, é um cara que é humano, né? Então, ele, com certeza, ele vai ter uma conversa muito franca com o Gabigol. E aí? O que você quer? Quais são as suas projeções para cá, para o Flamengo, atuais? Eu não tenho dúvida disso que ele vai fazer isso com o Gabigol. Justamente por isso que você falou. É um cara ídolo do Flamengo. É um cara que pode ajudar ainda o Flamengo e é um grande jogador de futebol. A começar por essa cena que eu acho que o Tite vai tirar de letra. Mas certamente vão perguntar para ele sobre isso. Ô Tite, o Gabigol, quando não foi para a Copa do Mundo, fez isso daqui. E agora? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Os dois vão tirar de letra. Não, eu acho que o Gabriel vai chegar pro Tite e dizer, olha, aquilo lá não era eu, era o Gabigol, do meu sósia. Coisa Ou ele vai dizer assim, ele vai dizer assim, o Gabigol precisa de você, Tite, aqui no Flamengo preciso de você para retomar meu futebol. Os dois são safos o suficiente. Eles vão reverter isso aí muito, muito favorável. Quer apostar quanto que o Tite ainda vai fazer a comemoração do Gabigol? Não tenho dúvida. Primeiro gol do Gabigol. E assim, para deixar claro, eu acho que o Pedro larga na frente, pelo que a gente conhece, mas são 12 jogos até o fim do ano. E o Serginho falou, e é muito fato, vão ter rodadas encavalando ali, quarta e domingo. O Gabigol vai jogar também. Vai ter sua chance. Vai ter sua chance.